noite. Eu agradeço a Deus muito porque hoje nos permitiu a primeira reunião dos homens. Na verdade, os homens é muito importante na igreja, porque um pai é líder de uma casa. Também os homens da igreja líderes, porque a Bíblia claramente diz: na igreja, quem é líder? No mundo, uma mulher também pode ser um líder, mas na igreja, Senhor Deus nunca permitiu isso. Porque igreja é casa de Deus. Igreja é casa de Deus. Por isso, na casa de Deus, Senhor Deus nunca permitiu o que uma mulher ser um líder. Por isso, nossa igreja até agora não permitindo uma mulher ser um pastor, pastora. Não permite. Por quê? Isso não é doutrina da nossa igreja, mas é palavra de Deus. Por isso, na igreja, o papel dos homens é muito importante. Por isso, eu agradeço muito. Deus nos permitiu a primeira reunião dos homens. Então, muito obrigado pela participação. Então, vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos. Senhor, muito obrigado por nos salvar, enviando seu Filho unigênito. Senhor, enviou seu Filho unigênito, ele morreu por nós. Ele derramou sangue precioso para nos salvar. Muito obrigado, Senhor. Hoje, os irmãos, os homens da igreja reuniram diante da tua palavra. Por favor, Senhor, nos permita tua sabedoria e palavra, por favor. Senhor, nos ajude para fortalecer, para obedecer a tua vontade, realizar a tua vontade. Muito obrigado, Senhor. Este tempo, somente dependemos das mãos da graça de Deus. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse volume um pouco aumenta, por favor, irmão. Vamos procurar 1 João. Epístola 1 João, capítulo 2, verso 12 a 14. Irmão Sebastião, por favor, verificar aqui, controle alguém. 1 João, capítulo 2, verso 12 a 14. 1 João, capítulo 2, verso 12 a 14. Eu lerei. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecete aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencete o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecete o Pai. Eu vos escrevo, pais, porque já
conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Até aqui. Esta palavra, Bíblia, foi escrito por João, apóstolo João, discípulo de Jesus Cristo, né? Ele, esta carta, enviou para a igreja, aqueles que receberão salvação. Ele está chamando, em capítulo 2, versículo 12, filhinhos. Esse significa filho de Deus. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Sim. Quem é os filhos de Deus? São perdoados os pecados. O que é salvação? O que é salvação? Recebendo o perdoador os pecados. Então, o que é igreja? Aqueles que são perdoados os pecados. Então, ele chamando filhinhos, os filhos de Deus, os irmãos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Sim. Mas, isso significa, perdoados os pecados, significa nascer de novo. Nascer de novo. Porque Jesus disse em João capítulo 3, versículo 3, na verdade, você, se não nascer de novo, você nunca ver o reino de Deus. Então, para entrar no reino de Deus, você precisa de nascer de novo. O que significa isso? Nascer de novo é receber uma vida eterna. Nova vida. Irmão, se você nascer de novo, significando você recebeu uma vida eterna. Toda vida é o quê? Está crescendo. Não é parada. Esses materiais não tem vida, por isso não crescer mais. Mas todas as vidas têm vida, já que tem vida, por isso, pouquinho, crescer. Então, os irmãos também, nascer de novo, têm vida eterna, por isso, a fé vai crescer, porque é vida. Já que é vida, por isso, uma vida de fé vai crescer. Então, aqui tem 3 tipos de fé. Fé de pais, fé de jovens, fé de filho. Tem 3 tipos de fé. Aqui, em versículo 13. Pais, escrevo-vos, porque conhecete aquele que é desde o princípio. Primeiro, ele chamou pais. Segundo, jovens. Escrevo-vos, porque vencete o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecete
conhecetes o Pai. E, ultimamente, filhos. Então, pais, jovens, filhos. Por quê? Fé não é parada. Está crescendo. Por quê? Fé tem vida. Hoje, os pais reunimos. Os adultos agora reunimos. Mas minha fé é fé de pais ou minha fé é fé de jovens ou filhos? Vamos pensar. Isso é importante. Não é, mesmo que todas as pessoas, mesmo que receber salvação é igual, mas depois de salvação você vai crescer. Então, fé é diferente. Tem fé de pais, fé de jovens e fé de filhos. E também, isso é importante. Primeiro, ele chamou primeiro, quem chamou? Pais. Segundo, jovens. Terceiro, filhos. O que significa isso? Na igreja tem ordem. Ele, em primeiro lugar, ele escreveu em primeiro lugar, pais. Segundo, jovem. Terceiro, filhos. Irmãos, igreja é casa de Deus. Por isso, na igreja de Deus precisa de ordem. Não precisa de muitas ordens, mas nossa igreja, casa de Deus, é importante 2 ordens. Primeiro, igreja, em primeiro lugar, é palavra. Então, nossa igreja, aquele que prega a palavra de Deus, isso é mais importante. Pastor é mais importante? Não é isso. Uma pessoa não é importante, mas já que pastor é pastor, por isso é importante, não é isso. Pastor é o que é papel dele. Ele prega a palavra de Deus. Por isso é papel pastor. Isso é importante. Por isso, por quê? Prega a palavra de Deus. Então, primeira ordem, a palavra de Deus é mais importante. Por isso, aquele que prega a palavra de Deus também é importante na igreja. Isso é. E segundo, ordem. Igreja, os homens, principalmente, têm que trabalhar na igreja. Sempre, principalmente, os homens têm que trabalhar. E quem trabalhar mais importante na igreja? Os homens, não é mulheres. Isso é ordem de Deus. Por isso, apóstolo João também, ele escreveu em primeiro lugar, pais. Segundo, jovem. Terceiro, filhos. Então, aqui hoje reunimos os homens. Isso é mais importante. Você precisa de conhecer os homens na igreja, é importante. Você precisa de saber, é responsável.
tem que se sentir responsável da igreja. Não pode ficar só cliente ou visitante. Você precisa de ser um dono responsável da igreja. A igreja deveria estar centrada em homens e não em mulheres. Os adultos e não os jovens devem ser o foco. Os adultos da igreja é mais importante. A igreja é a casa de Deus, portanto, a ordem deve ser mantida na igreja. Ordem é importante na igreja. E também, então, o que é fé de paz? O que é fé de paz? Aqui ele está falando em versículo 13. Paz, escrevo-vos porque conhecete aquele que é desde o princípio. A fé de paz é aquele que é, conhecete aquele que é desde o princípio. Então, aqueles que conhecete aquele que é desde o princípio. Isso é fé de paz. Aqui em versículo 14 também. Eu vos escrevi paz, porque vocês já conhecete aquele que é desde o princípio. Então, quem é aquele que é desde o princípio? Quem é ele? Quem é ele? Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Vamos procurar João capítulo 1, verso 1. João capítulo 1, verso 1. Evangelho de João, capítulo 1. Capítulo 1, verso 1 e 2. Vamos ler o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 e 2. Vamos ler todos juntos. 1, 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aqui claramente está falando. No princípio era o Verbo. Então, quem é aquele que está no princípio? É o Verbo. O Verbo é Jesus Cristo. Porque no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então, o Verbo se refere a Jesus Cristo. O Verbo estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, claramente, o Verbo é Jesus Cristo. Então, quem é de a fé de paz? Quem é de a fé de paz? Aquele que conhecer a Jesus Cristo. No princípio estava com Deus. Então, quem é aquele que
conheci quem é aquele que conheci desde o princípio. Primeiro, Jesus Cristo, ele estava no princípio com Deus. Então, quem é de a fé de paz? Aquele que está com Deus. Quem é de a fé de paz? Aquele que sempre está com Deus. Ele é de a fé de paz. Você, todos os dias, você está com Deus. Ele é de a fé de paz. Está certo? Vamos falar. Se você todos os dias está com Deus, você é um homem de fé de paz. Isso não é fácil, mas isso é mais importante. Quem é líder da igreja? Quem é a fé? Quem é a fé de paz? Aquele que está com Deus sempre, todos os dias. Se você afasta de Deus, não pode ser a fé de paz. Todos os dias precisa de Deus te guiar. Você recebendo orientação de Deus todos os dias, todos os dias recebendo a orientação de Deus. Você andar com Deus todos os dias. Isso é de fé de paz. Vamos procurar Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5, verso 22. Gênesis capítulo 5, verso 22. Eu lerei. Gênesis 5, verso 22. Eu lerei. E andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus. Depois que gerou a Matusalém 300 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. 24, vamos ler todos juntos. 1, 2. E andou Enoque com Deus. E não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Andou Enoque. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Então, Enoque é uma pessoa de fé de paz, porque ele sempre andou com Deus. Por isso, o Senhor Deus o tomou. Irmãos, não é só domingo. Não é só domingo. A vida de fé não é só domingo. Você precisa de todos os dias, precisa de andar com Deus. Isso é de fé de paz. Capítulo 6, ou tem mais de um homem. Capítulo 6, Gênesis capítulo 6, verso 9. Vamos ler. Gênesis 6, verso 9. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Estas são as gerações de Noé.
Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Irmão, o que é o propósito da sua vida? O que é o propósito de sua vida? Noé andava com Deus. Deus disse a Noé: Noé, você pode fazer uma arca grande. Para fazer a arca grande, ele precisa de gastar toda a sua vida. Ele também tinha, eu acho que ele tinha outro sono. Ele também é um homem, por isso ele tinha, certamente, ele tinha um sono. Construir casa maior, comprar terra. Ele também tem planejamento, tinha. Mas, já que Deus disse para fazer a arca, por isso ele gastou toda a sua vida. Então, Noé falhou, tá certo? Falhou. Ele falhou na vida. Ele ganhou sucesso maior, porque ele obedeceu à palavra de Deus e ele andou com Deus. Quem é a fé de paz? Aquele que anda com Deus todos os dias. Segundo, vamos voltar, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2. João, capítulo 1, verso 2. Eu lerei. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sim. Deus criou todas as coisas, mas, aqui está falando, todas as coisas foram feitas por ele, o Verbo, Jesus Cristo. Sim, Deus criou todas as coisas, mas, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Deus criou todas as coisas com Jesus Cristo, o Verbo. O que significa isso? Quem é a fé de paz? Aquele que realizará vontade de Deus. Porque vontade de Deus o quê? Criar todas as coisas. Por isso, o Verbo, Jesus Cristo, realizou a vontade de Deus. Isso é um homem de fé de paz. O que é mais importante na sua vida? O que é mais importante na sua vida? Irmão, se você realizou a vontade de Deus na sua vida, isso é você guardando os tesouros no céu. Mas, se você viver para só conforme sua própria vontade, então, quando você chega no céu,
não tinha nada. Isso é muito importante na nossa vida. Tem que pensar, tem que calcular. Eu deposito quanto no céu? Eu guardando quanto no céu? Sim, irmão. Mesmo que você é pobre na terra, isso é um problema. Porque na terra, a vida é só 70 anos, se você já é 80 anos. Não é muito longe. Mas no céu, você precisa de viver para sempre. Não é 70 anos, não é 100 anos. Para sempre. Você precisa de realizar a vontade de Deus. E também, porque Jesus Cristo, o Verbo, ele veio ao mundo transformado uma pessoa. Porque ele veio ao mundo para obedecendo à vontade de Deus. Deus o mandou, por isso ele veio ao mundo. Isso não é vontade de Jesus, é vontade de Deus, Pai. Isso é a fé de pais. Então, vamos lembrar. Tem 3 tipos de fé. Fé de filho, criança também tem. E fé de jovens. E fé de pais. Quem é fé de pais? Aquele que sempre está com Deus. Anda com Deus, como Enoque e Noé. Segundo, aquele que realizar a vontade de Deus. Viver na terra, realizando a vontade de Deus. Irmãos, por favor, eu sinceramente desejo que você se tornar aquele que fé de paz. Hoje, muito obrigado participando pela primeira reunião dos homens. Obrigado. Então, sempre, todo mês, segunda, sexta-feira, tem reunião de homens. Tá bom? Então, palavra até aqui. Vamos continuar, testemunhar e pedir oração. Pode agora cortar, né?